Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale. Hoje vamos conversar com a psicóloga, com a especialista em carreira e liderança, Akemi Shida. E muito obrigado a todos que estão chegando aqui ao vivo, Clóvis, Gilson Celestino dos Santos, pastor Gilson, né? Pastor Clóvis. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E daqui a pouco, nossa convidada vai estar ao vivo aqui conosco e nós vamos conversar sobre carreira, sobre liderança. E você pode clicar aí nesse asa delta e convidar amigos para participar desta live, para assistir, para acompanhar a live. Estamos aguardando aí a convidada, a Kemi, chegar, e assim que ela chegar, vamos conversar a respeito de carreira, de liderança, entre outros assuntos, ok? Vamos convidando aí os seus amigos para participar. Aqui me peça para participar, para que eu consiga te chamar aqui. Aqui, consegui. Boa noite! Opa, boa noite, Akemi, tudo bem? Muito Bem, obrigado você? por ter aceitado o nosso convite para participar da nossa live nessa noite. Eu adorei o convite, agradeço mesmo. Estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês aqui. É um prazer imenso, eu que acompanho à distância seu trabalho e admiro como profissional na área aí de carreira, liderança, e estou muito feliz em recebê-la aqui em nosso canal do Instagram, nesta live desta noite. E a nossa live aqui, ela fica gravada, muitas pessoas terão acesso depois, e além das pessoas que já estão conosco ao vivo. Então, eu quero apresentá-la ao nosso público. A Kemi Shida é psicóloga, especialista em carreira e liderança, atualmente é diretora da AS Consultoria Empresarial e possui mais de 18 anos de experiência profissional na área de recursos humanos e desenvolvimento, e desenvolveu a carreira em diversas empresas, como Rede Globo, Itaú e FTD Educação. Seja muito bem-vinda, Akemi, aqui à nossa live. Eu quero começar perguntando como que você mostrou interesse pela psicologia? Desde criança, adolescente, você já pensava em ser uma psicóloga? Conte um pouquinho para nós. Olha, interesse pela psicologia, e eu queria dar boa noite aqui para quem está prestigiando a gente. Espero poder contribuir com vocês. Gente, manda pergunta aí no chat, se eu puder contribuir para isso que eu estou aqui, o Cleverson também. E a psicologia, Cleverson, ela veio na adolescência. Eu vou brincar aqui na aborrecência, na realidade. A adolescência entra em crise de existência, acho que é muito natural, né, do adolescente. E na época, eu tinha uma prima, ela é do Mato Grosso do Sul,
que ela trabalhava como psicóloga na área de educação. Então aí surgiu a curiosidade pela psicologia. E o que realmente bateu o martelo para fazer a faculdade foi, eu lembro que quando eu decidi, né, participar daqueles testes de orientação vocacional, eu participei de um trabalho com as alunas de 5º ano da USP. Eu sou de São Paulo, da capital, hoje estou aqui na região de Atibaia, e o trabalho delas, quando a gente falava de orientação vocacional, carreira, foi aquilo que para mim foi um divisor de águas, e foi aí que eu ingressei na área de psicologia. Que o sonho, quando eu entrei para fazer a faculdade de psicologia, como a grande maioria dos estudantes até hoje, era trabalhar numa área clínica e também trabalhar com orientação vocacional, enfim, que eu brigo, que eu acho que foram as raízes aí do trabalho que eu faço hoje. Uhum. Você está em Atibaia hoje? Agora eu estou em Atibaia. Durante a pandemia, o ano passado, quando eu trabalho home office, enfim, aí o meu marido, a gente resolveu vir aqui para a região de Atibaia, até primeiro por causa dos meus pais, e eu falei assim, vamos para lá, né? Nada impede. A gente alugou nosso apartamento em São Paulo, que não vou mentir, agora a capital também, pelo amor de Deus, e estou aqui. Agora eu brinco que eu curto o que é de bom aqui do interior e curto também o que é de bom de São Paulo, né? Porque eu tô em São Paulo 2 vezes, 3 vezes por semana a trabalho, e eu brinco que assim, a parte chata, que é o trânsito, enfim, né? Todas as adversidades que a gente tem, e eu tô aqui tem um ano, tô feliz. Que olha, tá certo. Morar no interior, assim, vou te falar, comparado para quem vive a vida toda na capital, é muito legal, o pessoal daqui é muito acolhedor. Eu cresci aí pertinho, eu cresci em Mairiporã, foi a cidade onde eu cresci, ao lado. Minha mãe reside aí. A semana passada estava aí perto de Atibaia. Tenho muitos amigos em Atibaia. A cidade é o segundo melhor clima do mundo, Atibaia. E é uma cidade acolhedora, né, Atibaia. O duro é a Fernão Dias, né? Pegar a rodovia Fernão Dias, sempre para São Paulo, uma rodovia perigosa. Mas é tranquilo, dia de semana não tem tanto trânsito como sexta-feira e domingo na volta, né? Eu digo que a vantagem de empreender, claro que depende também de horário de cliente, mas eu tento pelo menos conciliar os meus horários fora do horário de pico, né? Para justamente fugir desse trânsito intenso aí. Com certeza, com certeza. O nome, eu estou pronunciando certo? É Akemi mesmo? É Akemi mesmo, para quem não me conhece. Eu sei esse nome porque meu pai é japonês, né? E todo mundo acha que eu sou casada com um japonês, mas na realidade o meu marido pegou meu sobrenome, né? Porque ele é Marcos Salles. Foi ele que pegou meu sobrenome, e o japonês da história é meu pai, na realidade. Aliás, Atibaia tem uma colônia de japoneses, né? Não sei se a sua família é daí, não? Não. Meu pai até tem chácara aqui na região, mas não tem nada a ver. E eu moro em Mogi das Cruzes, que também tem colônia de japoneses aqui. Mogi das Cruzes. Que bacana. Muito japonês aqui. Akemi, você é uma especialista em carreira e liderança. E quando houve uma virada na sua carreira, por exemplo, de psicóloga, foi atuar no ramo empresarial. Conte um pouquinho para nós isso. Se eu puder falar, eu costumo falar de 3 grandes viradas de chaves na carreira. A primeira foi quando eu fui trabalhar em RH, que o pessoal fala, nossa, mas você gosta de RH? Eu falei, gente, quando eu entrei na área de RH, eu detestava recursos humanos. Não vou mentir, na época da faculdade, a única área que eu podia estagiar, pensando em estágio remunerado até para pagar a faculdade, foi na área de RH. Mas aí eu falo que Deus sabe o que faz, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Que aí depois, né, claro, entrei como estagiária, etc. E depois de ter vários cases, né, de profissionais, por exemplo, que eu contratei como estagiária, que se tornaram diretores, isso me fez me apaixonar pela área. Então essa é a primeira grande virada. A segunda grande virada, Cleverson, foi quando em 2006, eu fui para Angola, para morar na África, fiquei lá 4 anos, e lá, quando eu falo de liderança, lá eu percebi. A gente já sabia da importância de como é fundamental ter o líder engajado com o RH. São os líderes que fazem acontecer, são os líderes que fazem
tanto para o bem quanto para o mal, as empresas trazerem resultados, desenvolver as equipes. Mas em Angola eu percebi como a questão do líder versus a cultura, né? A cultura na época, a cultura angolana, a cultura brasileira, a cultura chinesa, então eram todos os expatriados da época num processo de reconstrução nacional. Eu fui para lá estruturar uma área de recursos humanos com foco em treinamento e desenvolvimento. Então ali, por que eu estou trazendo isso? Ali para mim foi um divisor de águas para entender o impacto da cultura local, da cultura da empresa nos resultados e principalmente na atuação do líder. E aí, a terceira grande virada, que aí tem a ver com a parte empresarial, e foi justamente em 2000 agora a gente entrega idades. Aí eu fiz 45 anos na semana passada, eu fiz aniversário. Quando eu estava ligada, e há 6 anos atrás, aos 39, pelo menos para a maioria das mulheres eu comento, quando a gente está chegando perto dos 40, para a mulher é uma virada de chave muito grande. E eu disse assim, gente, eu gosto muito de contar essa história, porque assim, eu não vim do universo eu não vim do universo de empreendedorismo. Meu pai não era autônomo, meu pai era japonês, coxinha, quadradinho, contador antes de se aposentar. Foi aquele profissional que trabalhou quase 40 anos na mesma empresa e se aposentou. Então, assim, tinha aquela carreira linear de antigamente. Minha mãe até se misturou um pouco antes, minha mãe foi bailarina, etc. Mas eu não vim nesse universo. E aí, Cleberson, quando eu completei, estava com quase 40, eu estava com meu atual marido, meu segundo marido, e meu marido trabalha com engenharia, ele trabalha com automação, e ele é autônomo há mais de 30 anos. Eu chamo ele de gato, né? Então por isso eu vou falar gato. Eu falei, gato, não tá legal, eu preciso, né? Eu falei, olha, 40 anos é uma mudança no mercado de trabalho, existe uma mudança, né? O mercado está mudando, mas tem uma virada de chave com profissionais de 40 anos que começam a ser considerados velhos para o mercado. Fato, isso acontece. Mas também falei para ele, poxa, amor, não estou mais feliz na carreira corporativa, né? Eu estava como gerente na FTD Educação, tinha vindo aí de TV, de Rede Globo, etc. O que eu vou fazer? Aí eu falei, como toda boa psicóloga, quando a gente fala de empreender, para onde a gente corre, vai tentar no consultório. E aí vi que realmente não era a minha praia. E aí eu trabalhava com mentoria, coaching executivo desde 2012, antes de todo, desculpa a expressão, né, de toda a bagunça que virou mercado aí em relação ao coaching. Eu falei, vou me experimentar na carreira. Aí eu fiquei de 16, 17 até 2019, conciliando a carreira corporativa com o empreendedorismo, atendimento de executivos à noite. E me estruturei para a minha transição, né? E aí, o que se estruturar? Primeiro, é entender o que eu queria fazer uma estruturação financeira, que isso para mim foi muito importante, porque apesar de eu nunca ter empreendido, o valor segurança para mim é muito importante. E aí foi aí que veio a virada de chave, né? Me preparei, aí é engraçado contar essa história, porque a gente sabe que a educação financeira no Brasil é um desafio muito grande, né? Para a grande maioria, até pela nossa cultura. E aí eu não sei se é certo ou errado, e a minha receita não digo que seja mais correta, mas só para você ter uma ideia, Cleverson, eu me preparei assim, se tudo desse errado, até que o marido de repente não pudesse mais trabalhar, eu tinha 3 anos das contas básicas pagas, porque não dava para empreender e pensar em ter que pagar a conta, né? Tipo ali o básico do dia a dia, para mim será muito complicado. E aí veio final de 18, aí saí, né? Pedi demissão. E foi aí que eu entrei, né? Fechei 2 grandes projetos em 2 grandes empresas. Que aí realmente foi aí que realmente eu entrei no universo de pessoa jurídica. E, gente, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Teve a experiência, teve seus altos e baixos? É claro que teve, né? Tanto não só no sentido do empreendedorismo, dos desafios em relação à parte financeira, comercial, mas assim, eu brinco que eu saí gerente de uma empresa e tinha virado aprendiz de feiticeiro desse universo, né? Porque apesar de entregar muito bem o que eu faço, quando você vai para esse universo de consultoria empresarial, você tem que fazer o comercial, você tem que entender da parte comercial, você tem que entender de visão de processos, da parte administrativa, da parte financeira, além do que você faz, né? E isso foi muito legal para mim, não só para eu poder trazer sustentabilidade para minha empresa, mas até para eu poder começar a ampliar os escopos de trabalhos com líderes, né, principalmente,
quando a gente fala, quando eu principalmente falo do braço da consultoria, que é justamente fazer consultoria aí de redesenho de processo, planejamento estratégico. Então, assim, contei toda essa história só para entender como é que eu fui parar nesse universo e para mim o quanto isso foi importante, não só para a minha empresa, mas até como nas consultorias, nos treinamentos, nos programas de desenvolvimento de liderança que hoje eu faço com as empresas, aí, com os clientes que eu tenho. Deixa eu ver se eu adivinho. AS Consultoria Empresarial é as iniciais do seu nome e sobrenome, é isso? É perfeito, é isso mesmo. Ok. Aqui é Mexida. Que legal, parabéns aí pela virada, né, na carreira, e está fazendo sucesso, mesmo passando por essa pandemia, que ainda não acabou, muita gente acha que já acabou, não acabou não. Então aí, os governos estão querendo tirar a máscara no mês de dezembro, liberando aí o carnaval, a entrada de pessoas de outros países aqui sem vacina, pensando que a situação está bem, mas não está. Eu li hoje uma reportagem que surgiu agora uma outra variante lá na África, Ômicron, e ela preocupa, é preocupante, e o Brasil precisa estar preparado. E nenhuma dessas vacinas é capaz de contê-la ainda. A Pfizer diz que vai preparar, tem 100 dias para preparar uma vacina para conter essa Ômicron. Então não acabou, não. Precisamos estar atentos, né, Kemi? Eu tive Covid no final do ano passado, meu marido também. Meu marido não chegou a ficar internado, mas eu achei que eu fosse perdê-lo, porque foram 21 dias que ainda bem que a gente achou um médico muito bom em Atibaia, graças a Deus, mas foram 21 dias que ele tinha febre de 38, ele teve pneumonia, né? Então esse foi o ponto crítico, onde ele teve febre de 38 graus 3 vezes ao dia, ele não tinha força para colocar uma meia, Cleber. Então quando você fala de Covid, você tem toda a razão. Claro, a vida tem que continuar, etc. Mas assim, por exemplo, o uso de máscara, eu acho que ainda não é o momento de aglomeração. Enfim, eu vou ser bastante cautelosa, pelo menos até o carnaval, depois do carnaval, para entender como é que fica tudo isso. Que aí acho que a gente consegue ter um panorama melhor, mas hoje eu também concordo com você que ainda é muito precoce. É verdade. Algumas cidades, inclusive a nossa aqui em Mogi, cancelou o carnaval do ano que vem, só que a capital, São Paulo, terá, né? Então, eu acho que não adianta as cidades pequenas cancelarem se a maior capital do estado vai manter, eu não sei se vai resolver alguma coisa as cidades menores não ter o carnaval, mas vai entender a cabeça dos governantes, né? É verdade. Akemi, conte para nós alguma experiência que você passou nas empresas onde você atuou, trabalhou, Rede Globo, Banco Itaú, FTD Educação, o que marcou mais nessas empresas? Sua passagem por lá. Olha, o que eu vou falar principalmente de FTD Educação, tá? Claro, todas as empresas eu tive todos os aprendizados, mas a FTD foi a empresa do coração. E por quê? Por duas situações. Primeiro, porque trabalhar numa empresa de educação, porque para quem não conhece a editora FTD, ela é uma empresa que faz hoje soluções educacionais, mas ela, como sendo popular, é uma empresa que faz livro didático, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Então, trabalhar com a educação, para mim, Cleverson, quando eu falo de valor de negócio, fez muito sentido para mim. Então, assim, eu tinha muito orgulho dessa empresa, né? É uma empresa boa, etc. Mas, por exemplo, quando a gente compara, por exemplo, pacote de benefícios e remuneração com banco, todo mundo sabe que banco tem um pacote de remuneração, benefício que é muito atrativo. E o banco também foi uma experiência ótima, mas, assim, quando eu falo o que marcou de FTD, foi justamente poder trabalhar com a educação e trabalhar com a alfabetização. Quando eu fui da Rede Globo, o que mais me marcou? Uma empresa com muita criatividade e inovação. Quando a gente fala das produções, então, trabalhar com o desenvolvimento de pessoas no universo desse foi muito rico para mim. Por duas situações. Lá na Rede Globo você atuou como psicóloga? Na parte de recursos humanos. Eu era gerente lá, né? Eu era responsável principalmente pelo projeto estagiário, né, de São Paulo, que era para curso superior e nível técnico. Eu fui responsável também pelas contratações
pela gestão das contratações de elenco, quando tinha novela rodando em São Paulo, que tudo era feito por uma empresa prestadora de serviços, e era responsável também por processos, enfim. Então, ter trabalhado lá foi muito legal para poder entender desenvolvimento de pessoas versus criatividade, e também desenvolver e contratar pessoas num universo muito peculiar, porque trazer pessoas, por exemplo, com experiência nessa área de TV, se contratar hoje já é um desafio, esse é um universo super pituquinho. Então, foi uma empresa de muito aprendizado nesse sentido. Trabalhar com criatividade, inovação, foi muito, muito bacana. E dos meus clientes, principalmente, o que eu mais... E o que reforça isso? Por exemplo, eu tenho um cliente, um hospital grande na Zona Sul de São Paulo, né, ali na região ali do Paraíso em diante, que, por exemplo, o quanto os valores, né, eles passaram por dificuldades muito grandes, dificuldades financeiras muito grandes aí na pandemia, mas quanto os valores da empresa, quando você tem líderes engajados com a empresa, o que eu quero dizer com isso? Que são pessoas que estão na empresa há bastante tempo, são pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, e, inclusive esse hospital ele quase fechou durante a pandemia, mas sabe aquele time que estava ali todo mundo junto querendo fazer dar certo, e graças a Deus eles estão conseguindo sair, né, desse momento aí desse momento crítico do ano passado, financeiramente falando. Então, e qual foi o trabalho, por exemplo, que eu fiz com eles, né, quando eu comecei o trabalho com eles em 2019, né, e aí em 2020, claro, em 2019 a gente começou um programa de desenvolvimento de liderança, eu fiz uns processos de mentoria para acelerar o desenvolvimento de novos líderes, coordenadores, gerentes júniores. Veio pandemia, ficou suspenso o projeto, e aí a gente retomou no início desse ano. E aí, qual foi o ponto? Era poder resgatar o trabalho que foi feito lá em 2019 de revisão de valores, né? Eles estavam no momento de rever planejamento da empresa, tudo ficou parado no ano passado. E aí, quando eu resgatei, né, todo aquele trabalho e dei continuidade, inclusive é um projeto que eu entreguei na semana passada, né? Um projeto aí no total foi de 1 ano e meio. O que eu pensei, o que eu quero reforçar para quem está aqui com a gente? Gente, vocês querem... Para quem quer ser líder, né? Porque a gente precisa ser líder e não estar líder. O que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês têm que gostar de pessoas, começa por aí. Segundo ponto, vocês precisam estar num lugar, e aí sem discurso, que eu também não sou nada... Eu sou muito prática, né? Sem hipocrisia. Vocês precisam querer estar na empresa que vocês têm que gostar da empresa que vocês trabalham. Porque senão não faz sentido acordar todos os dias para ir para lá. Se não falar de desenvolvimento de liderança, etc., não faz sentido nenhum. E aí esse hospital, por exemplo, foi um grande case que eu falo do engajamento da liderança em querer fazer dar certo, e quando a empresa ela investe em treinamento, que é o caso deles, e quando os gestores eles são treinados, eles entendem de ferramentas de gestão de pessoas, que nada mais é que saber dar feedback, que nada mais é que fazer um acompanhamento do colaborador, saber treinar, saber que ele tem que motivar a equipe sim. Então, quando a empresa se preocupa, investe em treinamento, capacita a liderança, isso facilita muito lidar com as adversidades, lidar com a pressão do dia a dia, Cleverson. Uhum. Deixa eu entrar emendar uma pergunta aqui, que será surpresa para você, porque eu peguei o gancho aí da sua fala agora e lembrei de algo. Nesta pandemia, mais de 700 empresas fecharam. Milhares de funcionários ficaram desempregados. Na sua opinião, faltou liderança por não saber fazer a gestão da empresa, ou não tem nada a ver isso que eu estou falando? Foi falta de liderança o principal motivo da quebra das empresas, ou outros fatores contribuem mais do que falta de liderança? Depende. E o que depende? Tá? Primeiro, sim, tem que entender a saúde financeira das empresas que fecharam, que por melhor que tenha liderança, é isso aqui que é fator decisório, fator decisivo para a empresa continuar ou não. Tá? Então, acho que primeiro tem que entender a saúde financeira, planejamento financeiro da empresa, etc, etc. Tá? Então, esse é o ponto. Agora, depois deste item,
realmente são líderes, donos de empresas, presidentes, aí vai depender do tamanho da empresa, sim, são os líderes que vão ajudar ou a fundar ou a fecha de vez, ou fazer um trabalho aí, né, um trabalho que foi um trabalho de formiguinha, até porque falando em pandemia, ninguém sabia como ficaria, a gente ainda não sabe, mas foram os líderes que realmente conseguiram ajudar as empresas a se manterem, a resolver os problemas, a enfrentar os desafios da pandemia da melhor forma possível. E aí, assim, o que eu percebi? As empresas que tinham líderes maduros, líderes, né, servidores, líderes humanizados, liderança, por exemplo, foram aquelas empresas que passaram pela pandemia de uma forma menos traumática. Porque aquelas empresas que tinham problemas de liderança, onde o líder é aquele líder autoritário, impositivo, manda quem quer e obedece quem tem juízo, acho que é um ditado assim. Enfim, manda, né? Quem pode, obedece quem tem juízo, é isso? As empresas que têm líderes com este perfil, o que eu percebi com os meus clientes e trocando também aí com colegas de RH, foram as empresas onde esses problemas acabaram se agravando. Problemas de comunicação, líder com perfil centralizador. Como é que você vai ser centralizador, por exemplo, trabalhando no home office, se a empresa não tinha o hábito de trabalhar, não estava preparada para trabalhar no home office? Então, assim, para uma empresa que cresce hoje, você quer crescer de uma forma saudável, você tem que ter líder do seu lado, que é ele que vai te ajudar para o bem ou para o mal. Uhum. Ok, muito bem. Me fala também a respeito da sua empresa atual, a S Consultoria. Como essa empresa nasceu e qual a principal atuação dela hoje? Como é que a S nasceu? A S nasceu no desejo de poder querer desenvolver pessoas. E aí eu faço esse link com a FTD. No sentido da FTD é uma empresa de educação, minha vontade era poder desenvolver pessoas, desenvolver equipes, líderes para organizações, mas desenvolver também os trabalhos que hoje eu faço aí com muitos executivos que me procuram, né, com a pessoa física, que aí eu brinco que é o resgate do papel do psicólogo, de poder ajudar as pessoas. Porque até então, o que eu tinha feito? Eu tinha desenvolvido pessoas dentro de metas e objetivos das empresas em que eu era funcionária. Então, hoje, quando eu estou na consultoria, é poder ajudar o diretor e ajudar o RH a fazer o diagnóstico preciso e desenvolver a carreira do colaborador, claro, de acordo com os resultados da empresa, mas fazendo sentido para o colaborador. E aí onde nasce a S, nasce o nosso diferencial. Porque por ter trabalhado muito tempo em RH, o que eu percebi nas empresas que eu trabalhei, e hoje ainda é muito comum nas empresas, o RH acaba ainda sendo extremamente operacional, acaba dando um monte de treinamento, que às vezes não é a necessidade emergencial de desenvolvimento. E o ponto mais crítico no meu ponto de vista, eles dão treinamento e depois assim, gente, treinamento, se você não coloca conhecimento em prática, conhecimento vira obesidade cerebral. Porque não adianta você treinar e não colocar em prática. E aí o que eu mais vejo acontecer é isso. E aí eu entro no que a gente faz. Hoje eu ofereço soluções de desenvolvimento humano para as empresas. O que é isso? Eu ajudo você e a sua empresa a ter sucesso por meio de treinamentos, né, workshops, treinamentos, programas de desenvolvimento de liderança, que é um dos pilares, né? Desde desenhar o programa aí para a sala de aula e fazer o acompanhamento com mentoria de grupo para facilitar a empresa a fazer a avaliação dos resultados de treinamento. O outro braço da consultoria é justamente a parte de vendas e a parte comercial, no sentido de desenvolver profissionais de vendas, porque uma coisa que eu aprendi também, que o RH às vezes não gosta da área comercial, eu brinco, mas quem paga as contas é a área comercial, né? Porque eles não venderem, a empresa não existe. Então, oferecer soluções de desenvolvimento humano também por meio de treinamentos para a área comercial. E hoje também a universidade corporativa para o RH, para poder ajudar o RH a ser estratégico e trazer trilhas de desenvolvimento nesses outros dois pilares. Então, um pilar é a parte de treinamento. Um outro pilar que a gente tem na consultoria, um outro braço, é justamente os processos de coaching, de mentoring executivo para aceleração
de competências de acordo com as expectativas da empresa, que dá para acelerar tanto o desenvolvimento de competências para aquele colaborador que a empresa quer investir, para que ele se torne um líder e acelerar, né, o desenvolvimento aí de alguns gaps. E também o que eu considero hoje principalmente fundamental, trabalhar com metodologias ágeis, que é o outro braço da consultoria, dentro do processo de consultoria de RH, onde a gente vai usar metodologias ágeis para ajudar as empresas a reestruturar ou redesenhar ou implementar a gestão de desempenho, a gestão de clima e contribuir aí com as ações de desenvolvimento que a empresa pode ter utilizando o Design Thinking, o Scrum, Kanban, enfim, aí de acordo muito com a realidade da empresa. Akemi, uma empresa que quer contratar o seu serviço, quanto tempo dura a consultoria, ou depende de empresa para empresa, e ela é feita, essa consultoria é feita por setor, por departamento, ou abrange todos os departamentos, todos os funcionários, RH, contas a pagar, contabilidade? Como que é feita a consultoria na prática? Primeiro vai depender da demanda da empresa e do tamanho dela. Tudo começa pelo planejamento estratégico, então a gente está falando de uma visão 360. E aí, quando eu falo, aí eu estou na linha, claro, eu tenho consultores junto comigo, eu tenho parceiros. Eu fico na linha de frente da parte de pessoas, né, para entender não só a questão da avaliação de desempenho, entender a estrutura, para entender se a estrutura está... Estrutura que eu falo, a parte de pessoas, etc., para entender se realmente a estrutura está pertinente aos resultados. Eu tenho uma consultora que trabalha comigo que vai entender toda a parte financeira da empresa, a parte contábil. Então, assim, a gente faz um diagnóstico organizacional completo, tá? Pensando principalmente... E quando eu falo de planejamento estratégico, não é só o planejamento desenhado, tá? Mas, assim, a empresa sabe para onde ela vai para o ano que vem? Se não sabe, quais são os objetivos, quais são as metas que estão trabalhando hoje? E é poder desenhar tudo isso junto com a organização, tá? Hoje eu tenho uma equipe comigo de 12 pessoas, tá? E claro, tem consultores parceiros de acordo com o tamanho de projetos e justamente para a gente poder fazer um diagnóstico completo da empresa. E mais ou menos o tempo de duração até o término da consultoria, agora a empresa vai andar com as próprias pernas, já passou pela consultoria, quanto tempo demora? Aí depende. Eu tenho projetos desde 6 meses, tudo vai depender, claro, do que a empresa contratar. Porque tem empresas que vai contratar o processo de diagnóstico, que pode ser entre 3 e 6 meses, mas aí depende, né, do tamanho dessa empresa, do tamanho do faturamento. Tem empresas que, além do diagnóstico, a gente vai deixar as recomendações, então ele contrata a consultoria para poder fazer a implementação do que foi avaliado. Então, assim, tudo depende muito do tamanho da empresa, tudo depende do tamanho da empresa e do tamanho da demanda, tá? Mas, assim, quando a gente fala da consultoria, não é a parte de treinamento, é de pelo menos, em média, de 3 a 6 meses, né? Porque aí também depende. Tem empresa que, por exemplo, quem me conhece pela minha expertise em RH, me chama para uma expectativa para eu rever processo de RH. Aí, quando eu chego na empresa, eu começo a falar, né? Deixa eu entender seu planejamento estratégico, a empresa está atingindo as metas, etc. Né? Aí, normalmente, quando eu sou convidada para começar pelo RH, o escopo aumenta. Isso é muito comum de acontecer também. Uhum. Vamos mudar um pouco agora do foco da empresa para as suas leituras pessoais. Com certeza você gosta de ler e eu gostaria que você citasse quais livros influenciaram as suas tomadas de decisão e qual livro atual você está lendo atualmente. Olha, livros, por exemplo. Esqueci. Livros de carreira, tá? Alguns que eu sou apaixonada, porque eu esqueci o nome do livro ali, tá ali na minha prateleira ali atrás, né? Mas, por exemplo, Pipeline de Liderança do Rancharan, é uma leitura chata, técnica, mas para mim foi um divisor de águas, principalmente quando eu tive a minha primeira equipe, quando a gente deixa de liderar a si mesmo e vai ter a primeira liderança. A gente sabe que é um desafio, ainda mais eu que adorava pôr a mão na massa, até hoje eu gosto, na realidade. Então, isso foi um divisor de águas para mim.
Tem alguns livros da... Você lembra, você citou o título? Eu não ouvi direito. Pipeline de Liderança, e o autor eu não lembro o primeiro nome, o autor é o Rancharan. Tá? Ok. Tá, então ele, para quem quer ser líder, eu super recomendo. É uma leitura chata porque ela é técnica, mas você entende, né, os desafios, né? Porque um outro desafio é quando você deixa de ser líder de pessoas e você vira líder de líderes. Por exemplo, se você é um gerente, tem supervisor e coordenador, é um outro desafio de carreira. Né? E ali ele desenha, o Rancharan desenha cada etapa, inclusive a maioria das organizações desenham os programas de liderança baseado na teoria dele. Então, para mim, foi um divisor de águas também, tá? Esse autor é fera, Rancharan é muito bom. Nessa área de administração de empresa, nessa área de... Eu tenho 2 livros dele. Você tem? Ele é fantástico, eu gosto muito dele, tá? Um outro profissional, né, que foi onde eu fiz a minha formação em coaching em 2010, né? Foi 10, já faz tempo, em Jesus, tem 11 anos. Tem um livro do Randy Stephan, até anotei aqui porque eu não ia lembrar o nome, que eu acho que é o Leader Coach, é isso mesmo, o Randy lá do ICI, né? Ele é um americano, tem formação em Harvard, né, em psicologia. Então, assim, é um profissional super parrudo de mercado, um profissional admirável. Então, o livro Leader Coach dele me ajudou muito, principalmente para entender de ferramentas práticas de desenvolvimento de pessoas. Quando a gente fala da transição de carreira, que aí agora eu não tô lembrando o nome. Ai, que pena, Vitória. Esse livro aqui, ó. Foi nesse livro que eu cheguei nela, Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do Roman, eu não sei pronunciar, não sei se é russo ou sueco. Ele fala, né, de como a gente... E aí também sem romantismo, né, mas de como a gente precisa trabalhar com propósito. Então esse livro aqui me chocou muito na minha transição de carreira, no que eu queria fazer. E, gente, trabalhar com propósito, além de impactar, fazer um trabalho com impacto, propósito é seu objetivo. Então, qual que era meu objetivo naquele momento? Sem ser tão romântica, porque eu precisava pagar as contas. Então, para essa estrutura, para aquele momento fez muito sentido para mim. E nele eu cheguei no livro, agora eu lembrei, no livro da Hermínia Barra, e o título do livro é Identidade de Carreira. Esse livro deve estar até esgotado. Ela é uma consultora de carreira americana fantástica, parruda, nossa, adoro, que tudo que ela fala, que nada mais é, gente, que assim, pra gente quebrar um mito, e aí eu uso aquela frase de Aristóteles, onde as necessidades do mundo e os talentos se cruzam, aí está a sua vocação, que é justamente para você mudar de carreira, porque no Brasil isso não é fácil, a gente sabe, primeiro a gente tem que experimentar. Primeiro a gente tem que ir lá, ver, entender o ônus e o bônus do que às vezes a gente fantasia e na hora que a gente vai fazer, a gente vê que não é nada daquilo. Então esses foram livros que marcaram muito. E atualmente eu estou lendo um livro, tá, que é A Coragem de Liderar, do Brené Brown, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é muito bacana, porque assim, como a gente, ainda mais no Brasil, como a gente tem dificuldade, às vezes, de falar não, porque assim, qual que é o ponto? Principalmente para quem é CLT, a gente tem um mito que ter sucesso na carreira é virar líder, é virar supervisor, coordenador, gerente e diretor. E, claro, nem todo mundo quer ser líder, de boa, claro, todo mundo, né, que salário também é relativo, né, é importante fazer isso. Mas assim, como é que eu sei se eu quero realmente liderar? Como é que eu entendo isso? Como é que às vezes eu vou falar não para uma empresa? Porque você falar não, você pode riscar até de ser demitido. Isso eu posso falo com muita propriedade, porque já aconteceu de empresas que eu trabalhei e que eu fui, na época eu tive que brigar com o diretor e eu falei, não, gente, ele é excelente técnico, excelente especialista. Se ele for promovido, além de a gente perder um excelente profissional, ele vai pedir demissão. Ou a gente vai ter pior, né? Capaz de ter um impacto na equipe. Então, esse livro está fazendo muito sentido, principalmente agora, né, nesse momento de pós-pandemia. Por quê? Porque a gente teve um impacto ano passado do pessoal que era liderar à distância. Agora a gente está num novo momento de realidade, que é voltar para o presencial. Porque, gente, desculpa, aí eu não tenho estatística para trazer. Se eu falar, eu não sei, mas assim...
no Brasil, não são poucas as empresas que vão adotar um trabalho híbrido, são poucas as empresas, claro que aí depende do segmento, que vai adotar o home office. A pequena e média empresa, exceto aquelas da área de tecnologia, e-commerce, etc., né? A maioria não quer. A gente ainda tem a cultura do dono, que o dono quer todo mundo embaixo ali do olhar dele para saber se o profissional está produzindo ou não. Você entende? E aí, para essa cultura de dono, que às vezes, que aí entra meu papel de consultoria, até às vezes para recusar um trabalho. É que me preciso que você motive a minha equipe. Não adianta eu motivar e depois eles entrarem na sua sala com uma proposta de trabalho e você desmotivar. Entende? Uhum. Mas eu acho, Akemi, isso é algo, minha impressão. Eu acho que está debaixo do dono, dos olhos do dono, esse trabalho presencial estão com os dias contados, porque essa pandemia, ela trouxe muitas tristezas, mas trouxe também muita esperança. Aprendemos com a pandemia que é possível gastar muito menos do que gastávamos. O empresário não tem que pagar vale transporte, o funcionário pode trabalhar na casa dele, ele só vai investir em tecnologia, colocar equipamentos na casa do funcionário para trabalhar, não tem gasto com alimentação, ele vai comer na casa dele, né? Então, olha, tem muitos empresários conversando, dizendo que chegaram a uma conclusão que financeiramente é mais viável o home office, em muitos casos. Mas eu entendo do seu lado, aí as pequenas empresas não têm condições de fazer isso. Elas vão continuar naquele ritmo antigo, né? Um bom tempo ainda. Eu ainda não sei, mas se a gente pensar na quantidade de empresas que a gente tem no Brasil, o número se a gente olhar, né, as empresas que em volumes de contratação, as empresas, hoje a maioria das empresas no Brasil ainda são de pequenas e médias. E aí tem um ponto que eu concordo contigo, mas é bem do que você falou, o termo que você falou, na visão do empresário. O que a gente não tem resposta ainda, Cleverson? Porque, assim, eu tenho clientes, né, que, inclusive, um deles voltou para o presencial agora, 100%, que eles querem experimentar um pouco. Por quê? Porque uma reclamação que eu tive das empresas, que mesmo aquelas que vão adotar o home office agora, e que vão avaliar se vai ser full, se vai ser híbrido, é justamente o impacto que o home office teve em relação ao desenvolvimento de carreira dos colaboradores. O que eu quero trazer com isso? Em que situações que o líder sabia das expectativas do colaborador, se ele estava motivado ou não? Era no momento dos cafés, era no momento que às vezes, saía de uma reunião, chegava ali na sala, pegava aquele mais próximo de confiança, tipo, tinha que dividir um projeto. Você está ocupado? Vamos tomar um café? Então, essa proximidade que o presencial gera, é ali que o líder, é a oportunidade que o líder tem de se aproximar da equipe, de entender, de poder fazer o acompanhamento e entender as expectativas de carreira. Por mais que a gente tenha, claro, né, tecnologia, eu gosto muito da forma híbrida de trabalho. Tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado também para não se perder. Por exemplo, eu fiz um trabalho de assessment recentemente, que fazia avaliação de potencial de uma associação de farmácias de São Paulo. E o que aconteceu? Teve gente que inclusive foi essa empresa que voltou essa semana, que teve gente que foi contratado durante a pandemia, e, claro, foi direto trabalhar em casa, e, né, em algumas reuniões com essas equipes, muita gente desmotivada, muita gente que não conhecia o líder pessoalmente, sem saber que eles me confidenciaram. Poxa, Kemi, eu não sei se eu estou indo bem, eu não sei se eu estou indo mal, né? Eu não conheço o meu líder, assim, né, no face-to-face, que é diferente, então eu também não tenho tanta proximidade, né, ainda mais em nível de assistente, analista júnior, que é quem está começando na carreira, eu não tenho tanta proximidade para perguntar do meu desempenho. Então, assim, só estou fazendo este adendo porque que ainda a gente não sabe a melhor forma. Porque o que eu tenho acompanhado de estudos é o seguinte: quem quer ser promovido, quem quer se destacar dentro da empresa, é claro que se você estiver onde as coisas acontecem, que é trabalhando no presencial, é você que vai ter a informação primeiro, vai poder se articular, vai poder desenvolver um trabalho.
Tá certo, também não sei, mas é um cuidado que os líderes e as empresas precisam ter no momento de adotar um trabalho. Pode adotar um trabalho 100% home office? Até pode. Mas desde que, claro, depende. Se tiver gente do Brasil todo, eu sei que isso não é possível, mas tudo vai depender do quanto a empresa vai investir nas ações de onboard, nas ações de integração, porque o RH principalmente tem que promover ações de poder, de proximidade aí entre as pessoas. Uhum. Eu prefiro presencial, nada é, comparado, né, ao presencial. Trabalhar home office tem as suas vantagens, mas tem também as desvantagens. O calor humano, a troca de experiência com o colega de trabalho é muito melhor presencialmente. Você também, eu acompanhei algumas lives suas nessa pandemia, Kim. Qual convidado chamou a sua atenção e por qual motivo? E algum destaque das lives, e inúmeras lives que você fez durante a pandemia? Sim, uma pessoa, teve um dos meus convidados que me marcou muito, né? Ele é um CIO, eu acho, enfim, ele é um diretor executivo de uma empresa e pensa num líder humanizado. Pensa num líder que tem, ele não é de RH, pelo contrário, né? Ele tem uma formação em logística, operações. Primeiro porque a empresa dele é uma empresa que presta serviço para empresas de logística, então a empresa dele cresceu assim exponencialmente na pandemia. Mas uma pessoa admirável. Por que admirável? O que me chamou a atenção no perfil dele, né? Ele é um profissional que foca em resultados, é um profissional que sabe cobrar, que não deixa, né, não passa a mão na cabeça, não chega a ser paternalista, mas aquele cuidado com pessoas. Então, isso me chamou muito, muito, muita atenção mesmo, porque inclusive as iniciativas dele em relação às pessoas, de não ter demitido, etc., foi por meio dele, né? Ele foi o pivô da empresa não ter desligado, ele foi o pivô. Até feio falar, né? Do RH ter corrido atrás, ter preocupado em desenvolver as ações aí necessárias para poder naquele momento. Foi agosto. Eu mudei em junho, julho para Atibaia, enfim, depois de um mês. E foi em agosto do ano passado. E foi ele que fez todo o trabalho de transformação cultural na empresa. Por quê? Pelo perfil, porque ele é um líder, Cleberson, é isso que eu trabalho muito nas empresas, que é assim. Você quer ter resultado? Você vai conseguir resultado por meio de pessoas. Que eu brinco, né? Por exemplo, a minha sobrinha, eu brinco, né? Ela, enfim, né? Trabalha aqui na região, ela fala que na próxima encarnação ela quer, se tiver próxima vida, né? Que ela quer ser jardineira. Eu falo, olha, tome cuidado, que mesmo para ser jardineira, você vai ter que ter alguém para vender seu serviço de jardinagem. Então você vai ter que saber tratar com pessoas. Eu brinco com ela, né? Então ele foi uma pessoa que me marcou demais. É interessante isso, porque não tem como fugir, né? Relacionamento é a principal questão aí na vida de qualquer profissional. Eu brinco que a gente se relaciona desde o início da vida, né? Nossos pais precisaram se relacionar para que a gente pudesse nascer. E quando a gente partir desse mundo, 6 pessoas, dependendo do peso do defunto, ou 4, deverão levar a gente até a cova. Então, do começo ao fim da vida, precisamos de pessoas, relacionamento. E isso é fator importantíssimo numa empresa. Por isso que, quando não há um bom relacionamento num departamento, numa área, há grandes problemas que o gerente de RH, precisa intervir, e em muitos casos até são demitidos, né, porque que não tem mais como conviver ali. Então, o relacionamento é tudo, né, Kim? Relacionamento é verdade. Ai, deixa eu aproveitar aqui, eu tô vendo meu povo aqui. Olha, Luiz do Rio de Janeiro, acho que a Vera Lúcia, que é uma colega de faculdade, deixa eu ver quem mais aqui. Psicóloga, né, parece, também? Ela mesma, Givanilda. Saudades de vocês, gente. Eu tô sumida com as lives, mas em breve tem novidades. Aqui nos últimos meses, graças a Deus, eu entrei num volume de trabalho intenso, enfim, então falei, vamos parar um pouquinho, porque senão a gente não faz nada direito, né?
Sim, um abraço aí a todos que estão acompanhando e aqueles que vão acompanhar depois a gravação também. Essa live que você fez, que chamou a sua atenção, desse empresário, desse CEO, ela está gravada ou não está? Tá. Aí no Não, ela Instagram. tá lá, ela tá gravada lá no meu perfil do Instagram, no meu perfil do Instagram, gente. É só acessar que ela tá lá. Qual que é o tema? Na época Lembra? nós falamos sobre transformação digital e liderança de pessoas. Ah, legal, legal. Muito bem. Pode falar o nome dele, não? Prefiro não. Ah, é? Tá lá, É, é só procurar, né? é só Tá procurar joia. transformação digital. Porque ele se apresenta com o Ok. primeiro nome, etc., por causa de empresa, enfim, né? E tem uma questão, Aham. tem as questões dele com empresa, por isso que na época ele pediu para eu não, eu falei, não tem problema. Te chamo como diretor de empresa, não tem problema nenhum. Ah, tá joia. Nem lá na live o nome dele ele fala. Não, ele se apresenta, não, ele só tem o primeiro nome. O primeiro nome dele é Fabiano, tá lá, né? Ok. Enfim. E aí ele tem lá o nome é Fabiano, eu não lembro o sobrenome. Tem o nome e sobrenome dele, underline oficial. É Fabiano, acho que é Oliveira, underline oficial, mas aí eu tenho que checar lá. Tá, só não posso divulgar o nome da empresa que ele trabalha, tá, Cleberson? Ah, ok. 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 Muito bem. Eu quero agradecer a Kemi pela. Nossa, a hora voou. Quando o assunto é bom, a hora voa. Agora que eu tô vendo quase 10 horas, tá? Já, eu quero agradecer muito você ter aceito participar da nossa live. E eu gostaria de pedir licença, se você me permite, eu faço em todas as lives, eu termino pedindo a bênção de Deus sobre a vida do meu convidado. Posso fazer uma oração rápida? Claro, com certeza. Muito bem-vindo. Amém, por sinal. Então vamos lá. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero agradecer pela vida da Kemi Shiba, pela sua família. Quero agradecer ao Pai porque o Senhor tem abençoado a vida dela, a sua empresa, todos os seus colaboradores. E venha, ó Pai, abençoar cada dia mais, para que cresça, prospere sempre. Para a honra e glória do teu nome que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Akemi. Obrigado mesmo pela participação. E uma mensagem final que você quer deixar aos seus ouvintes aí, os convidados que estão aqui na live e aqueles que vão assistir. Gente, primeiro eu quero te agradecer, Cleverson, adorei, né? Eu e o Cleverson, a gente faz parte de um grupo de palestrantes, então queria agradecer a oportunidade. E assim, o que eu quero deixar para vocês que estão aqui, para quem vai assistir essa live depois? Gente, todo mundo acredita que quer ser feliz, e felicidade é extremamente subjetivo. Ser líder e ter sucesso na carreira é ser feliz, é ter equilíbrio entre vida pessoal, profissional, saúde e dinheiro que faz bem. Então, assim, não esquece de procurar o seu propósito, não. Que é isso que vai fazer a diferença, porque eu brinco que quando eu chegar lá nos meus 70, 80, se Deus permite, nos meus 100 anos, eu quero olhar para trás, eu quero ver que eu fui feliz em toda essa jornada. Porque às vezes o que eu vejo muito, Cleverson, ainda... Realizada, né? Realizada. Porque às vezes eu vejo muito pessoas que, por causa de trabalho, perderam um casamento, perderam um relacionamento, e aí também não faz sentido nenhum. E tem pessoas também que, às vezes, pelas inseguranças que é normal a gente ter, os medos que a gente tem, que o Brasil, infelizmente, né? Apesar que eu brigo que desde que eu nasci o país vive em crise, né? Mas que eu sei que é um desafio também a gente ter a coragem para fazer muita coisa, não desista dos sonhos. Vamos ser felizes, gente. Bora! Eu tenho certeza que essa fase passa e o ano que vem a gente vai fazer a diferença. Gratidão. Amém, com certeza. Você falou que chegou aos 40 anos, estava aí pensativa. Fez aniversário que dia? Dia 17 de novembro. 17 de novembro. Eu faço agora, dia 3 de dezembro. Só que eu já estou indo para o 51. Já entrei no 50, né? 51 completo agora, dia 3 de dezembro. Mas qualquer fase da vida, sendo bem vivida, nós temos que aproveitar, não é verdade? É verdade. São experiências acumuladas. Eu estou com 45, eu estou na metade do caminho para os 50. O maridão tem 57, faz 58. Eu gosto de sincero, não é discurso de quem está ficando velho, não, gente. A vida é boa pra caramba. A minha mãe está assistindo aqui. Um abraço, mãe. Ela completou agora em outubro 77. E ela disse, tá longe ainda de eu ficar velha. Velha é acima de 90, ela fala.
Ah, parabéns, aí passou a mãe. Tá certíssimo. Tá certo. Um abraço, muito obrigado, Kemi. Um abraço a Imagina, todos eu que que estão agradeço. acompanhando. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.